E aí galera, beleza? Guilherme na área. Pessoal, bem-vindos ao Guilherme Resolve e hoje nós vamos resolver um exercício de circuitos 1 e vamos trabalhar um pouquinho aqui com análise nodal. É um exercício que eu recebi de um amigo lá no Facebook. É um exercício bem interessante, pessoal, pelo seguinte. Ele dá esse circuito aí para vocês estão vendo. Já vamos começar aqui na resolução desse problema. E ele está pedindo para que a gente calcule todas as correntes que estão passando em todos os resistores desse meu circuito. Em outras palavras, por exemplo, ele quer a corrente nesse resistor de 2 ohms, nesse resistor de 5 ohms, no de 10 ohms e em todos os resistores nesse meu circuito. E aqui, pessoal, ele faz uma restrição bem interessante para a gente. Ele pede para que a gente calcule essas correntes aplicando a técnica da análise nodal. Simples como isso. E aqui, pessoal, eu estou entendendo que a gente não pode usar, por exemplo, transformação de fontes. Por quê? Olha que mel na chupeta seria se eu pudesse usar transformação de fontes, pessoal. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vejam, eu tenho nesse ramo do circuito aqui uma fonte de tensão em série com uma resistência. Eu poderia substituir isso aí por uma fonte de corrente em paralelo com essa mesma resistência. E a mesma coisa vale para esse outro arranjo aqui que eu estou destacando em vermelho para você. E por que usar transformação de fontes? Porque na análise nodal fica muito mais fácil a gente trabalhar com fontes de corrente. E isso lá nos cursos de circuitos eu deixo bem explicado, tá, pessoal? Porque aí você consegue olhar para o sistema, basicamente, e montar a matriz de condutâncias, que é assim que nós chamamos, dos inversos, das resistências e tudo mais. Mas aqui eu estou supondo que eu não posso usar a transformação de fontes para facilitar o meu problema, então eu vou ter que trabalhar com essas fontes de tensão aqui em análise nodal. Paciência, o exercício está meio que obrigando a gente a fazer isso, e vamos lá, vamos começar a trabalhar. Primeira coisa, pessoal, aqui é o seguinte, nós vamos definir o nosso nó de referência, que é a aplicação do método aqui da análise nodal. Vou colocar o terra aqui embaixo, onde o nosso potencial ele é nulo, praticamente. Beleza? Está lá o símbolo de terra. É aquele nó ali de baixo. Vou até destacar aqui para você, ó, só para você ficar esperto com isso. Está lá o nosso terra. Beleza. E agora, observem que nós temos aqui, essencialmente, dois nós. Beleza? Estou marcando aí para você os dois nós. E é onde nós vamos denominar, basicamente, nós vamos chamar os potenciais desses nós de V1 e V2. Esse nó da esquerda aqui eu vou chamar, vai ser o nosso nó 1, então o potencial aqui vai valer V1, vou colocar aqui, ó, V1 para você. E lá no outro lado, esse outro nozinho aqui, vai ser o nó 2 e o potencial eu vou chamar de V2. É isso aí que está acontecendo. E agora, pessoal, vamos começar a trabalhar, porque é bem chato esse exercício, principalmente por causa da presença das fontes de tensão. Notem que nesse resistor de 2 ohms que eu estou marcando aí para você, notem que o V1, essencialmente, ele está aqui, né? Ele está ligado, ó, onde eu estou marcando aí para você. Ó. Tudo isso ali em cima, posso até fazer um traço azul para você se identificar. Ó. Tudo isso aí é o mesmo nó do circuito, não é verdade? Então, ali em cima, à esquerda, logo acima, no terminal de cima do resistor de 2 ohms, eu tenho V1 volts também. E como está em relação à referência, na referência ali do circuito o potencial é nulo, eu posso afirmar que a tensão que está caindo nesse resistor aqui de 2 ohms vale quanto? Vale V1 volts. E aqui, pessoal, para a gente não contrariar a nossa convenção, qual que é a convenção de bipolo passivo, basicamente? É a corrente entrando pelo terminal de maior potencial. Eu já vou definir a corrente que está passando por esse resistor aqui de 2 ohms, eu vou definir ela nesse sentido aqui, pessoal. Vejam, a corrente ela está saindo desse nó onde o potencial vale V1. E só lembrando que aqui é potencial mesmo, não é diferença de potencial. Só para deixar bem claro. Aqui no resistor, só recapitulando, nós temos uma diferença de potencial de V1 volts, porque lá em cima eu tenho um potencial de V1 e embaixo eu tenho um potencial nulo de 0 volts. E aí me dá V1 menos 0, a diferença de potencial vale o próprio V1. Ok, a primeira parte está concluída aí desse problema. Agora, pessoal, vamos começar a trabalhar aqui. Ó. E aqui é muito chato, porque trabalhar com isso, principalmente nesse resistor, porque notem que ele está em série com essa fonte de tensão. Eu posso afirmar para você que toda a diferença de potencial lá em cima, digamos assim, né, do ponto mais alto ali do circuito até embaixo, eu posso afirmar para você que eu tenho V1 volts aqui. Já posso afirmar isso direto. Por quê? Porque está em paralelo. Você pode observar que esse ramo do circuito aqui, ó, que eu tenho uma fonte mais um resistor, eles estão em paralelo com esse resistor de 2 ohms que está aqui à esquerda. Só, pessoal, que a pergunta que fica, que muito possivelmente possa gerar dúvida nos alunos, é a seguinte:
quem que é a diferença de potencial que está caindo nesse resistor aqui. Agora vejam, nós não sabemos essencialmente o sentido da corrente aqui nesse nosso circuito, porque ele não deu aí o sentido das correntes e nós vamos chutar, simplesmente assim. E aqui, pessoal, bem simples, ó, eu vou chutar que a corrente que está passando por esse ramo do circuito aqui, ó, ela está nesse sentido aqui, ela está subindo esse ramo do circuito. Beleza? Eu nem vou dar nome nas correntes aqui nem nada, só vou dizer que essa corrente ela está subindo nesse ramo onde eu tenho uma fonte de tensão em série com essa resistência e, portanto, ela está entrando lá no nó onde eu tenho um potencial V1. Coloquei ali para você. Ó. E dado isso, para não contrariar a nossa convenção de bipolo passivo, nós vamos colocar que a corrente ela está entrando pelo terminal de maior potencial do bipolo passivo. Então a diferença de potencial aqui, ó, a flechinha da tensão que nós sempre usamos aqui nesse resistor, como que ela vai ser, pessoal? Ela vai ser nesse sentido aqui, ó. Ela vai ser assim, conforme eu estou mostrando para você. Notem que a corrente, fazendo dessa forma, ela está entrando pelo terminal de maior potencial do bipolo passivo. E aqui eu também posso colocar essa flechinha nesse gerador, não posso? E a convenção para bipolo ativo, as fontes no caso, é a flechinha da tensão ela apontando para o terminal de maior potencial do nosso bipolo ativo, conforme vocês estão vendo aí. Ó, coloquei lá a flechinha apontando para a polaridade positiva da fonte. Ok, pessoal. Agora vejam, a dificuldade da maioria dos alunos é identificar quem que é a diferença de potencial que está caindo nesse resistor de 5 ohms que eu marquei em verde aí para você. E para quem tem um pouquinho mais de experiência nesse assunto, já vai dizer, ó, esse potencial aí ele vale 25 menos V1. Mas eu queria mostrar para você, né, primeiro, como que a gente chega nesse valor. Primeira coisa que você tem que entender é a seguinte. Vejam, que nesse ponto aqui, ó, onde eu estou marcando para você em verde, no meio entre esses dois componentes, eu tenho um potencial de 25 volts. Não é diferença de potencial, é potencial. Então isso aí, no caso, se você olhar para cima, ó, nesse sentido aqui, no sentido da corrente, se você caminhar para cima no resistor, vai ficar 25 menos V1, que é a diferença de potencial nesse resistor aí. Mas tem uma outra forma de se trabalhar e se calcular essa diferença de potencial aí, pessoal. Em função do V1, é claro, isso é importante deixar bem claro, beleza? E como é que a gente faz? Vamos lá, ó. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar a lei de Kirchhoff das tensões nessa malha aqui. E vocês vão ver que naturalmente esse resultado ele vai sair. Então vejam, eu quero descobrir quem que é a diferença de potencial nesse resistor de 5 ohms. Eu vou chamar essa tensão aqui provisoriamente, pessoal, de Vx. Daqui a pouquinho a gente vai apagar esse Vx aí do circuito. E nós vamos calcular esse Vx aqui rapidinho. Vejam, como é que faz aqui? Qual que é o procedimento? Eu vou percorrer essa malha no sentido, pode ser no sentido horário, por exemplo. Vou fazer uma bolinha aqui no circuito, ó, colocando no sentido horário. E é aquela velha história, né, pessoal? Se eu encontrar uma flechinha azul, que são as flechinhas aí que eu sempre uso indicando a diferença de potencial, no mesmo sentido em que eu estou percorrendo a malha, eu coloco um sinal de mais, e se for no sentido oposto, eu coloco um sinal de menos, e aí eu igualo a zero e fecho a lei de Kirchhoff das tensões. Vamos lá, eu vou partir, pessoal, daqui, ó, vou fazer um ponto rosa para você aí no circuito, um pouquinho antes do resistor de 2 ohms, e ele vai ser o primeiro componente que eu vou percorrer aí pela malha. Então vai ficar mais V1, que é a tensão, ó, observem que está no mesmo sentido, beleza? Isso aqui vai ficar, vou escrever aqui embaixo, ó, mais V1. Agora estou entrando no resistor de 5 ohms, cuja tensão vale Vx, que é a tensão que eu quero descobrir, vai ficar mais Vx, e agora menos 25. E isso aqui é igual a zero. Isso aqui é igual a zero. Se eu passar esses termos para o outro lado, pessoal, e isolar o Vx aqui, ó, quem que é o Vx, portanto? O Vx, passando o 25, vai para o outro lado como positivo. O Vx ele vai dar 25 menos V1, só confirmando o que nós tínhamos dito naquela hora, naquele exercício. Então vejam, ó, lá no circuito, nós acabamos de encontrar aqui o Vx em função de V1. Eu vou pegar o Vx, vou apagar ele aqui no meu circuito e vou escrever 25 menos V1 bem aqui, ó. 25 menos V1. Excelente. Agora vamos prosseguir aqui na análise do nosso circuito. E vejam, pessoal, aqui acontecem várias coisas interessantes. Primeira coisa, ó, aqui nós temos que começar. O que é aplicar a análise nodal? Isso tem que deixar bem claro. É você aplicar a lei de Kirchhoff das correntes, a lei de Kirchhoff das correntes,
nos nós do circuito. E para isso nós temos que conhecer as correntes, né? Só lembrando aí que a soma das correntes que entram no nó tem que ser igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó. Agora eu vou olhar para esse resistor aqui, pessoal, resistor de 10 ohms, e eu vou dizer, estou chutando o sentido, não sei o sentido, eu vou dizer que a corrente que está passando por esse resistor aqui de 10 ohms, conforme vocês estão vendo aí, ela está saindo do nó 1 e entrando do nó 2, conforme esse sentido que eu acabei de marcar aqui para você. Beleza? Desse jeito aí. E dado isso, o que nós temos que dizer aqui também? Nós temos que representar quem é a diferença de potencial que está caindo nesse resistor de 10 ohms. E aí, sempre seguindo a convenção, tá, pessoal? Corrente entrando pelo terminal de maior potencial. Vou colocar ali, ó, corrente entrando pelo terminal de maior potencial. Beleza? E quem que é essa diferença de potencial aí, pessoal, nesse sentido? Qual que é a DDP que está caindo no resistor de 10 ohms? Vai ser, seguindo o fluxo da corrente, vai ser maior potencial menos menor potencial. Isso aí é V1 menos V2. A gente pode até colocar aqui em cima, ó, isso aqui vai ser V1 menos V2. Perfeito. Agora, no resistor de 4 ohms aqui, estou marcando ele para você se identificar no circuito. Mesma coisa, eu vou dizer que tem uma corrente descendo nesse ramo aqui do circuito. Não sei sentidos, deixar bem claro para você. E dada essa informação, eu, para não contrariar a minha convenção, coloco ali a flechinha azul da corrente que está entrando pelo terminal de maior potencial. E quem é essa diferença de potencial aqui, pessoal? Essa é mais fácil. Vejam que o 4 ohms está em relação ao terra. Então lá embaixo ele está na referência do circuito. E, portanto, essa diferença de potencial aqui vale V2. Ok, pessoal. Agora, finalmente, vamos para o outro resistor aqui. Nesse resistor é um pouquinho mais complicado. Novamente, eu vou dizer que eu tenho uma corrente sentido arbitrário, simplesmente. Estou chutando o sentido das correntes aqui, eu não sei esses sentidos, para deixar bem claro. Então eu chutei que a corrente que está passando por esse resistor está nesse sentido aí, ó, da esquerda para a direita, saindo do nó 2, conforme vocês estão vendo ali. Dada essa informação, vamos colocar a flechinha da tensão. Vejam, corrente entrando pelo terminal de maior potencial do bipolo passivo, para não contrariar a nossa velha e amiga convenção. Agora, pessoal, notem o seguinte, isso é bem complicado, tá? Isso é bem chato de entender. Olhem para essa fonte aqui, deixa eu só apagar essa segunda flechinha, eu vou colocá la um pouco mais para baixo aqui, só para indicar esse sentido dessa corrente, que aqui tem um segredinho nesse exercício, e não é um segredinho muito fácil, muito óbvio, não. Vejam que quem que é, como é que eu escrevo a diferença de potencial nesse resistor aqui, pessoal? Aqui que é um pouquinho mais chato de se entender. Notem que nesse ponto, olha, onde eu vou destacar aqui para você com um X, ó, eu tenho um outro nó no circuito, na verdade, que eu acabei não falando aí para vocês, mas ele existe. Observem que eu tenho um nó ali no circuito, que é a junção de dois ou mais bipolos, na verdade. E se eu tenho mais um nó, eu vou ter mais um potencial aqui, ó, que eu vou chamar de V3, beleza? Vou chamar esse potencial aqui, ó, de V3. E pessoal, quem que é V3? Só olhando para esse circuito aí. E é aí que muitos alunos vão se confundir. Olhem o que ele fez aqui, pessoal. Ele pegou essa fonte aqui, e ligou o terminal positivo dessa fonte, é um gerador aqui de 50 volts, ele pegou e ligou o terminal positivo aonde? No terra, não é verdade? Ele ligou ali no terra. E vejam, se eu calcular, e notem mais uma vez, né, se eu colocar a nossa flechinha aqui, a flechinha apontando para o terminal de maior potencial desse bipolo ativo, está para baixo. E, portanto, pessoal, o V3, na verdade, ele não vale 50 volts do jeito que está aí. Ele vale menos 50 volts. Qual que é a propriedade de uma fonte de tensão? Ela força os seus terminais a operar com o valor dessa fonte. E vejam que se no terminal aqui de menor potencial, na verdade de maior, né, meio confuso, mas ele ligou esse potencial aí na referência, se de cima para baixo eu tenho 50 volts, então de baixo para cima eu tenho menos 50 volts, tá, pessoal? Isso aqui é importante deixar bem claro, ó. Vejam que aqui o V3 ele vale menos 50 volts. Por quê? Porque ele ligou o terminal de maior potencial da fonte, na verdade, ele ligou ali o positivo, o terminal positivo da fonte, ele ligou na referência do circuito. Então, se você for olhar e colocar o multímetro ali, o terminal positivo, digamos assim, né, a ponteira de prova vermelha do multímetro aqui nesse ponto, você vai ler menos 50 volts. Essa é a sacada crucial do exercício. Tá bom, pessoal? Essa é a ideia.
E saindo dessa informação, se eu for escrever aqui quem é a diferença de potencial nesse resistor que eu estou mostrando aí para você, pessoal, quem que vai ser? Vai ser simplesmente V2 menos V3, seguindo aí o sentido dessa corrente que nós definimos. Vou colocar aqui, ó, V2 menos V3. Só que na realidade nós sabemos que o V3 ele vale menos 50 volts. Então isso aí vai ficar, na verdade, ó, vamos acompanhar V2 menos 50, que vai dar V2 mais 50. Só para deixar isso bem claro. Agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar todo esse circuito, rapidinho aí, peço um pouquinho da paciência de vocês, e vou colar ele na próxima página, só para a gente ganhar um espacinho. E agora sim, nós vamos começar a aplicar a lei de Kirchhoff das correntes em cada um dos nós desse circuito, uma vez que nós já escrevemos essas correntes, nós já somos capazes agora de escrever essas correntes em função das tensões. É só isso para deixar bem claro para vocês. Vamos começar aqui embaixo, pessoal, pelo nó 1. Ó, no nó 1, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a lei de Kirchhoff das correntes. Só destacar o nó 1 aí para você. Está aí destacado o nó 1. E vejam, eu tenho que dizer, né, que a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Quem está entrando nesse nó, pessoal? Está entrando essa corrente que eu vou destacar em rosa para você no circuito. Ó. Vejam. E aí a pergunta é, como é que eu escrevo essa corrente em função das tensões nodais, no caso aí desse V1, sendo mais específico, e em função das resistências. Notem que essa corrente aí, as correntes, elas podem ser escritas por lei de Ohm, que é tensão dividido por resistência. Na verdade, diferença de potencial dividido pela resistência. Essa tensão aí, ela vai ser 25 menos V1, dividido pela resistência, que é 5 ohms. Notem que só tem uma corrente entrando, e isso aqui é igual agora a duas correntes saindo. Vamos começar por essa aqui que é mais fácil, ó, essa corrente aí. Como é que eu escrevo essa corrente em função desse resistor aqui? É a corrente que está passando nesse resistor, né, galera? Vejam. É V1, que é a diferença de potencial no resistor, dividido por 2. Isso aqui vai ser V1 dividido por 2. Vou colocar aqui bonitinho pra gente, ó. Beleza, perfeito. Mas a outra, que é um pouco mais chata, ó. Vejam, a próxima corrente, que está saindo também do nó 1. Quem que é essa corrente aí, pessoal? É diferença de potencial naquele resistor dividido pela resistência. Isso aqui vai ficar V1 menos V2 dividido por 10. Vou colocar bonitinho assim pra gente, ó. V1 menos V2, e isso aqui dividido por 10. Beleza, perfeito, pessoal. Tá aqui a lei de Kirchhoff das correntes para esse nó. E notem que isso aqui saiu em função das tensões nodais. E aí, pessoal, para a gente não perder tanto tempo, ó, eu já fiz esse cálculo. Se você colocar tudo isso em denominador comum e tudo mais, vai ficar bem fácil. É bem tranquilo de fazer, né? Acho que todo mundo não vai ter as pessoas não vão ter dificuldade com isso. Isso vai me dar a seguinte equação já reduzida, ó. 8V1, vai anotando aí comigo, menos V2, e isso aqui é igual a 50. Essa é a primeira equação. Eu acho que eu não errei nos cálculos, porque deram corretos aqui depois que eu fiz todo o procedimento. Tá bom? Beleza. E agora acho que dá para colocar o nó 2? Ou não, vamos novamente ganhar uma página aqui. Vou colar o circuito mais uma vez, pedir aí para vocês um pouquinho de paciência. E agora vamos trabalhar com o nó 2 do nosso circuito. Vamos lá, vamos começar a trabalhar com o nó 2. No nó 2, pessoal, é a mesma coisa, é a mesma ideia. Eu estou marcando em preto ali para você o nó 2. Notem que eu tenho a corrente que está passando pelo resistor de 10 ohms entrando no nó, e depois eu tenho mais duas correntes saindo do nó. Vamos lá, quem que vai ser aqui aplicando a lei de Kirchhoff das correntes no nó 2? Eu tenho a corrente do resistor de 10 ohms, que é V1 menos V2 sobre 10, ela já apareceu no item passado, só que é V1 menos V2 dividido por 10. Tá ali bonitinho. E isso aqui é igual à soma das correntes que saem desse nó. Vou começar pelo resistor de 4 ohms aqui, ó. Quem que é essa corrente? É V2 dividido por 4. Isso aqui é V2 dividido por 4, mais a outra corrente. E quem que é a outra corrente, pessoal? Aí um pouquinho mais chato, digamos assim, né? Que eu estou marcando ali para você no circuito, ó. Quem que é essa corrente aí? Essa corrente é V2 menos V3 dividido por 2, beleza? Essa corrente aqui é V2 menos V3 e tudo isso aqui dividido por 2.
Pô, pessoal, legal. Só que quem que é V3? Eu já disse para vocês lá no início do problema. O V3, ele vale menos 50 volts. Só que sem essa informação você não resolve esse exercício, tá? Já estou dizendo aí para você, ó. Essa tensão aqui, V3, vale menos 50 volts. Então essa expressão vai ficar V2 menos 50, V2 mais 50, dividido por 2. E pessoal, aqui pronto. Basicamente é isso. Agora se você explorar um pouco essa expressão, você vai chegar na seguinte expressãozinha. Isso aqui vai dar que 2V1 menos 17V2, e isso aqui é igual a 500. Novamente, colocando no denominador comum lá, tudo mais, toda aquela história bonitinha e pronto. E agora, simplesmente o problema, ele acabou o problema de circuitos, digamos assim, agora o problema ele é matemático. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos pegar as duas equações aqui, ó, e eu vou mostrar para vocês como que se resolve isso via software. É bem tranquilinho, beleza? Isso aqui é bem sossegado de resolver, pessoal. Preparei uma aula aqui com o Scilab. Provavelmente vocês conhecem, o Scilab é o primo do MATLAB, o primo europeu, digamos assim, né? O MATLAB é americano, o Scilab é europeu. E nós vamos resolver esse sisteminha aqui, ou usando regra de Cramer, né? Ou qualquer coisa aqui. E notem, claro, né, sempre é uma alternativa, você substituir as equações, por exemplo, na equação daqui de cima, isolar o V1, substituir lá embaixo, sei lá, você pode fazer o que você quiser. Aqui a gente vai resolver pelo método matricial, que eu acho sempre um método bem interessante. Beleza? Vamos lá. Passando isso aqui para uma matriz, pessoal, o sisteminha vai ficar da seguinte forma. Ó. Isso aqui é 8 menos 1, 2 e menos 17. 8 menos 1, 2 e menos 17, beleza? Essa é a matriz das condutâncias. Deixa eu colocar aqui os delimitadores dessa matriz, tentar fazer bonitinho. Tudo isso, pessoal, que multiplica o vetor das nossas incógnitas. Quem que são as incógnitas? V1 e V2. V1 e V2, tá lá, bonitinho. Pelo menos tentando fazer reto aqui, né? Isso aqui é um delimitador de uma matriz, tá? Os colchetes da matriz. E isso aqui é igual aos valores independentes, que no nosso caso são, respectivamente, 50 e 500. Não tem segredo nenhum, galera. É só trabalhar um pouquinho aqui e pronto. Agora, pessoal, existem várias maneiras de se resolver isso aqui pelo sisteminha matricial. Na verdade, o que me vem na cabeça são duas maneiras. Uma delas é você resolver por Cramer e a outra é você resolver, de fato, encarando isso aqui como uma equação matricial. Vamos fazer como uma equação matricial que eu acho que fica mais fácil. Tá? Só para vocês verem que legal que isso é. Ó. Vejam, eu vou chamar essa matriz principal aqui de M, eu vou chamar o vetor ali que traz as incógnitas do nosso problema de V, e os números independentes eu vou chamar de X. Então, se vocês observarem bem, o que nós temos aqui é uma equação. A equação ela é da seguinte forma, isso aqui nós temos que M vezes V, nessa ordem, só lembrando que matriz é um pouquinho mais complicado, não é verdade? No nosso sisteminha. M vezes V é igual a X. E o que eu quero fazer, pessoal? Eu quero encontrar o V, não quero? Eu quero encontrar esse cara aqui, ó. Se eu encontrar o V, que traz os meus valores aqui de V1 e V2, eu tenho, portanto, os meus resultados V1 e V2, e aí eu consigo calcular as correntes que eu quiser lá no meu circuito. Fechou? Beleza. Como é que eu calculo esse cara? Eu calculo o V mandando o M para o outro lado. Só que, opa, isso aqui não é uma equação qualquer, é uma equação matricial. Então ele não passa dividindo. Ele passa como a inversa, né? Provavelmente você deve lembrar disso aqui. Nós temos então que o V ele é igual à inversa de M, a gente representa assim, ó, M é menos 1, vezes o vetor X. Ok? Beleza, agora o que nós vamos fazer? Vamos lá no MATLAB ou no Scilab, aqui nessa aula, nós vamos calcular esse carinha que está aí. Então, galera, eu estou aqui na interface do Scilab, conforme vocês estão vendo aí. Está ali a nossa interfacezinha. E agora eu vou declarar as nossas matrizes, perfeito? As matrizes que nós estudamos ali no caderninho digital. Começando aqui pela matriz M, pessoal. Como é que é a matriz M? Conforme nós já comentamos, ela vale 8 e menos 1. Vamos lá, 8 menos 1 é a primeira linha, ponto e vírgula para pular uma linha. Segunda linha é 2 e menos 17. Está lá a nossa matriz M, conforme vocês estão vendo aí. Ó, 8 menos 1, 2 e menos 17. Perfeito, pessoal. Agora vamos declarar o nosso vetor X. Quem que é o vetor X? É um vetor coluna e ele vale 50, ponto e vírgula, 500. Está aí o nosso vetor X. Beleza? Tá aí, beleza.
Agora, o que nós temos que fazer? Vamos declarar o nosso vetor V, na verdade calcular quem que vai ser o nosso vetor de incógnitas. Lembra que ele vai trazer para a gente os valores de V1 e V2, respectivamente, aí nas posições desse vetor. Quem que é o V? O V, aqui eu vou usar o comandinho inv, que ele calcula a inversa de uma matriz, eu passo como parâmetro a matriz M, e isso aqui vezes o vetor X, e 1, 2, 3 e... Tadã! Tá lá o nosso valor, os nossos valores, ou melhor dizendo, pessoal. Aqui, ó, que eu estou marcando para você, 2,6119, blá, 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 é o valor de V1, e menos 29,10, blá, 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 é o valor de V2. Beleza? Beleza, pessoal. Agora, voltando aqui no nosso circuito, nós acabamos de calcular os valores de V1 e V2. Agora, o que eu vou fazer? Ó, vou pegar aqui o circuito, rapidinho, pedir um pouquinho aí da paciência de vocês, como sempre, pegar aqui e dar um copy-paste nele. Nós vamos colar ele ali embaixo, pessoal, e vamos já colocar os valores dessas tensões, representá-las aqui nesse nosso circuito, só para que nós possamos trabalhar, digamos assim, de uma forma mais bonitinha. Vejam, eu vou apagar aqui esses valores, V1, V2, vou apagar só os principais aqui, conforme vocês estão vendo, ó, o V3 já é conhecido, vou apagar todos eles aqui, em especial V1 e V2. Vamos lá, fazendo aqui apagando todos esses valores, e agora eu poderia simplesmente colocar no circuito conforme estão ali representados. Vejam, o V1 ele vale 2,61 aproximadamente. Vou colocar aqui, ó, onde tinha V1, eu vou colocar lá 2,61. Só vai preenchendo aí no circuito, pessoal, você deve estar desenhando aí comigo, só para, acho que é bem legal, né, ter um circuito já com os valores. Ó, 25 menos V1, que é 2,61, tá lá bonitinho. Nesse pontinho, onde eu estou marcando aí para você no circuito, que eu tinha um potencial V1, vale lá 2,61 volts, né? O que mais? Agora os valores de V2, vamos lá. V2 é menos 29,10 aproximadamente. Ó, vou colocar lá o V2, onde eu tenho V2, eu vou simplesmente colocar menos 29,10. Duas casas decimais já está bem razoável aqui para gente. E aqui embaixo também, ó, o potencial, ou melhor, a diferença de potencial nesse resistor de 4 ohms, que eu marquei aí em azul para você, vale lá os menos 29,10 volts, conforme vocês estão vendo aqui. E a diferença de potencial, só para a gente fechar os resistores, a diferença de potencial que está caindo nesse resistor de 2 ohms, que eu marquei em verde aí para você, vale quanto? Eu vou deixar representado da seguinte maneira, tá, pessoal? Isso aqui, ó, é menos 29,10 menos V3. Agora, quem que é V3? V3 é menos 50. Isso aqui tem que ficar muito esperto, cara, porque é facinho errar nesse negócio. E na realidade, vocês podem observar que vai dar menos 29,10 mais 50, vai dar uma tensão positiva aí, conforme vocês estão vendo. Mas não tem problema, ó, tá feito do jeito que tá. Beleza. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer aqui nesse circuito? Ele pediu, essencialmente, para nós calcularmos as correntes. Beleza? São as correntes aí, todas as correntes em todos os resistores do meu circuito. E agora nós vamos começar a fazer isso. Vamos lá, vamos começar calculando, ou melhor, vamos começar calculando a corrente da esquerda para a direita aqui. Começando por esse resistor de 2 ohms, depois eu vou ter esse resistor de 5 ohms, depois o de 10 ohms e assim vai até o final do exercício. Vamos começar pelo resistor de 2 ohms. No resistor de 2 ohms, pessoal, eu tenho... Quem que é a corrente? Aqui é só escrever em função da lei de Ohm. É sempre tensão dividido pela resistência. Nesse resistor aí vai ficar V1 dividido por 2, onde V1 vale 2,61 volts. E eu já vou aproveitar o software aqui, pessoal, para a gente não perder tanto tempo para resolver isso. Só que antes, para deixar mais intuitivo, quer ver? Eu vou definir as tensões V1 e V2 com base no vetor V que nós calculamos aqui. E como é que eu faço isso? Eu vou fazer da seguinte maneira, ó. Eu vou dizer que V1 vai receber o V na posição 1. Vejam, olha que legal. 2, agora se eu chamar o valorzinho aqui, a variável V1, ó, eu tenho 2,61 volts aproximadamente aqui. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa para o V2. Eu vou dizer que o V2 recebe o V na posição 2 e está lá o valor de V2. E aí eu já tenho esses valores definidos no software aqui, fica bem mais fácil para a gente trabalhar. Vamos lá. Quem que é a corrente naquele resistor de 2 ohms? Eu vou chamar de I2 aqui. Quem que é essa corrente? Corrente no resistor de 2 ohms. Ela vale V1 dividido por 2, conforme nós havíamos dito. E isso aqui dá aproximadamente 1,31 amperes. Está aí essa corrente. Perfeito.
Continuando aqui, pessoal. Quem que é agora? Quem que nós vamos para o próximo passo aqui. O próximo resistor é esse resistor de 5 ohms aqui, ó. Nesse resistor de 5 ohms, quem que é a corrente que está passando por ele, pessoal? É a diferença de potencial dividido pela resistência. Então isso aí vai ficar diferença de potencial, que é 25 menos V1, 25 menos V1, dividido por 5, que é a resistência desse resistor. Vamos lá calcular. Eu vou chamar essa corrente aqui de I5. Isso aqui é I5. Quem que é o I5? O I5 vai ser igual a 25 menos V1 dividido por 5. Olha que facinho. Isso aí deu aproximadamente 4,48 amperes. Beleza, o próximo. Já usando o software aqui, que fica bem mais fácil, né, galera? Bem mais tranquilo de se trabalhar. No próximo resistor, eu tenho aqui, ó, resistor de 10 ohms. Vamos calcular essa corrente aí. Quem que é a corrente? Ela vai ser V1 menos V2. Só lembrando, ó, colocar aqui, ó, V1 em rosa, V2 do outro lado, V1 menos V2, dividido por quem? Dividido pela resistência. Vamos lá no software. Vamos lá. V1 menos V2, quem que é essa corrente? Eu vou chamar de... Qual que era o resistor mesmo? 10 ohms. Vou chamar de I10 aqui, ó. I10, que é a corrente que está passando no resistor de 10 ohms, é V1. Vou colocar assim entre parênteses, né? V1 menos V2, e tudo isso dividido por 10. Tadã! Bem facinho, 3,17 amperes aproximadamente. Continuando, vamos fazer para todos os resistores, pessoal. Para o próximo aqui, ó, resistor de 4 ohms. Quem que é a corrente? A corrente é a diferença de potencial pela resistência. V2, portanto, né, V2 dividido por 4. Vamos lá brincar no Scilab. Isso aqui é I4, vou chamar de I4. Corrente que está caindo no resistor está passando pelo resistor de 4 ohms. Isso aqui é igual a V2 dividido por 4. Essa corrente aí deu menos 7,28 aproximadamente amperes. E aí esse sinal, pessoal, não se incomodem com isso aí não. Isso só significa que a gente errou o sentido da corrente, mas não tem problema nenhum quanto a isso. Em módulo, ela vale 7,28 amperes aproximadamente. E para fechar, o nosso último resistorzinho é um outro resistor de 2 ohms, marcando aí para você no circuito. Quem que é a diferença de potencial nele? A corrente é V2, a corrente vai ser V2 menos V3 dividido por 2. Diferença de potencial dividido pela resistência. Vamos lá. V2 menos V3. E aqui eu não defini o V3. Eu vou definir o V3 aqui rapidinho. Ó. Deixa eu dar um clear. Você já deve ter anotado todos esses valores. Vou dar um CLC aqui para limpar a tela. Vou definir o V3. O nosso V3, pessoal, valia menos 50 volts. Conforme está marcado aí agora. Eu acabei de declarar o V3. E quem que é a corrente? Eu vou chamar ela de I22, porque é o segundo resistor de 2 ohms. Note que a gente tem dois resistores de 2 ohms. Quem que vai ser essa corrente, pessoal? Ela vai ser V2 menos V3. E isso aqui dividido pelo resistor, o valor da resistência que é 2. E isso aqui deu 10,44 amperes. Tá aí, pessoal. Show de bola. Questãozinha muito legal. Ao mesmo tempo, ela é legal pra gente pensar, né? Mas ela é meio chata, querendo ou não, ficou meio contraditório, enfim. Mas chata no sentido de, pô, o exercício ele não deixa a gente usar a transformação de fontes, que iria facilitar bastante a nossa vida para resolver esse problema. Mas não tem problema, nós resolve qualquer coisa aqui. Beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção. Um abraço e fiquem todos com Deus.